Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E neste vídeo nós vamos falar sobre crenças sabotadoras, identificar o que é, se eu tenho ou não e como vencê-las. Para isso, eu quero começar dizendo que o mapa não é o território. O mapa, na verdade, é uma representação de lugares, não é a realidade. Aprofundando a frase, eu te pergunto, qual é o seu mapa mental? Qual é a representação mental que você tem? Qual é a representação mental que você tem a respeito de si mesmo, das pessoas e do mundo? Deixa eu lhe contar uma história para uma maior compreensão. Em dezembro de 2014, foi promulgada uma lei que proíbe o uso de animais em circos. Porém, até então, talvez você já tenha assistido ou presenciado uma apresentação de um circo onde animais eram usados ali nos espetáculos. E aí você então se deparou com uma cena de um elefante gigante, enorme, muito forte, ali fazendo a sua apresentação, e na sua apresentação esse elefante demonstrando ali toda a sua força, toda a sua capacidade física. Porém, antes do espetáculo ou da sua apresentação, ou até mesmo depois da sua apresentação, você vê o mesmo elefante quieto, deprimido, num canto, com uma corrente em volta de uma das suas patas e essa corrente com uma estaca fincada no solo. Que interessante, não é verdade? Porque nós vemos ali que um animal tão forte, um animal tão grande, um animal que é até mesmo assustador, como pode uma simples corrente com uma estaca fincada no solo o manter preso, aprisionado por tanto tempo? Será que esse elefante não tem força suficiente para se livrar daquela estaca, para se livrar daquelas correntes? A resposta é, claro que tem. E por que ele permanece naquela situação? Porque este elefante foi doutrinado, disciplinado, educado desde a sua infância. Desde quando ele era um pequeno elefante, ele foi ali educado e domesticado a estar aprisionado com uma corrente, com uma estaca fincada no solo. E assim ele cresceu com essa crença. Todas as vezes que colocarem as correntes das minhas patas e fincarem uma estaca no solo, me prendendo, então é um momento onde eu tenho que ficar quieto. É um momento onde eu vou me sentir deprimido. É um momento onde eu não tenho ação alguma. Assim foi domesticado este elefante. Agora, o interessante é que muitas pessoas, elas também vivem como este elefante, aprisionadas no medo, aprisionadas na zona de conforto. São pessoas que estão vivendo vidas sem realização. São aquelas pessoas que começam as coisas e não conseguem terminar. São as mesmas pessoas que não conseguem ter realizações grandes em suas vidas. São as mesmas pessoas que não conseguem realizar os seus sonhos, não conseguem alcançar os seus objetivos, não conseguem realizar ou cumprir meta alguma, porque elas foram domesticadas, disciplinadas desde a sua tenra infância a viverem aprisionadas, com medo, acomodadas e sem poder de ação e nem mesmo de reação. Assim a vida de muitas pessoas. Então, essas pessoas se sentem deprimidas, incapazes, pessoas que olham para impossibilidades e elas então começam a criar drives mentais ou crenças sabotadoras nas suas vidas, crenças de que elas não são capazes, crenças de que ela não vai conseguir, crença de que ela não vai ter sucesso algum, de que ela não é capaz de conseguir nada, de que ela nunca vai ser feliz. Eu quero te dizer que isso são crenças sabotadoras, crenças que te levam ao fracasso e à derrota. E o que é uma crença sabotadora? Crença sabotadora é algo que nós acreditamos que nos impede de alcançar os nossos sonhos e os nossos objetivos.
Na verdade, essas crenças, elas são arraigadas no nosso caráter, no nosso ser, desde a nossa infância. Elas são formadas através das nossas experiências de vida, através do meio onde nós estamos inseridos, através daquilo que ouvimos, vemos e sentimos. Isso vai gerando em nós, então, crenças. E agora, quando aquilo que vemos, ouvimos e sentimos são coisas negativas, então isso vai criar crenças também negativas em nossas vidas, formando então crenças sabotadoras, crenças então que nos impedem de avançar e de ser feliz. Sendo assim, as crenças então formam o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, se essas crenças forem boas, elas serão então crenças fortalecedoras. Elas têm sua origem na infância, mas se essas crenças forem ruins, então serão crenças sabotadoras. Por isso é importante nós identificar as crenças que nós temos, aquilo que nós acreditamos, porque se nós não a identificarmos, podemos passar as nossas vidas vivendo uma crença que não é verdade. Por isso eu te disse já no começo, o mapa não é o território, ele é apenas a representação de um lugar, mas ele não é a realidade. Então a proposta aqui neste vídeo é você identificar as crenças que você tem, você ter uma visualização, uma compreensão do que você realmente acredita e se identificar que você está acreditando em mentiras como crenças sabotadoras a respeito de quem você é, a respeito do mundo e a respeito das pessoas. Chegou a hora, chegou o momento de você quebrar essas crenças e você então vencer de uma vez por todas o fracasso e a decepção e então começar a trilhar uma jornada de sucesso, de realização. Então, para isso, nós precisamos transformar essas crenças sabotadoras, crenças negativas, crenças limitantes em crenças fortalecedoras, crenças que te levam adiante ao sucesso e à vitória. Dentro desse tema, eu quero falar de um personagem bíblico chamado Natanael, a qual tinha ali uma crença sabotadora. O que acontecia com Natanael? Vamos compreender ali o fato e a história. Existiam duas pessoas, Filipe e Natanael, e mais um terceiro, Jesus Cristo. Então, Filipe tem crenças fortalecedoras, Natanael crenças sabotadoras. E os dois estão olhando para a mesma situação, ou melhor, para a mesma pessoa, Jesus Cristo. Jesus continua sendo o mesmo, porém, Filipe tem uma visão a respeito de Jesus. E Natanael tem uma visão totalmente diferente a respeito de Jesus. Como pode ser isso? Isso pode ser explicado através das crenças, tanto de Filipe quanto de Natanael. Um enxerga de uma maneira e o outro enxerga de outra maneira. Assim é o ser humano. Então nós vamos nos deparar com muitas pessoas que têm visões diferentes das nossas sobre a mesma coisa, sobre a mesma pessoa ou sobre o mesmo determinado lugar. Isso se define através das crenças que cada um tem. Então Filipe, ele tem a crença a respeito de Jesus, entendendo e compreendendo que Jesus, ele é o Messias aguardado pelos judeus. Então o coração de Filipe se enche de alegria e ele crê, agora chegou a hora da nossa redenção. Porém, Natanael vê de uma maneira totalmente diferente, porque Natanael olha para o mesmo Jesus e ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquilo que Natanael acreditava, Nazaré é uma cidadezinha pequenina, Nazaré é uma cidade ruim, nada de bom nunca aconteceu na cidade de Nazaré. Pode vir então o Messias, o nosso Salvador, o nosso Libertador de Nazaré. Então, Natanael está arraigado às suas crenças, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele viu no passado. Isso criou crenças na vida e no coração de Natanael que o impede de ver o Salvador do mundo diante dele. Olha só que importante isso aqui.
Natanael estava prestes a perder a grande oportunidade da sua vida. Tudo isso por causa de crenças sabotadoras que estavam instaladas na sua mente, no seu coração, no seu estado emocional. Assim é a vida de muitas pessoas. Perdem grandes oportunidades na vida por causa das crenças limitantes a qual estão vivendo, a qual estão dando vida dentro dela. São pessoas que não conseguem realizar, perdem oportunidades por causa dessas crenças. Assim estava Natanael. E eu quero aqui então te trazer uma luz e um esclarecimento sobre as crenças sabotadoras. Eu quero que você venha identificar na sua vida se existem essas crenças e quais são e venha vencê-las. Para isso, eu vou te dar aqui alguns itens essenciais para você vencer a cada crença sabotadora ou crença limitante na sua vida que está te deixando bem atrás, bem longe dos seus ideais, dos seus objetivos, da realização dos seus sonhos e da sua felicidade. E entenda, você merece ser feliz. Como vencer as crenças sabotadoras? Olha só, o propósito do nosso vídeo aqui e do nosso canal é fazer uma ligação, é linkar a fé com a ação. É o coach espiritual, é linkar as ferramentas de coach, a metodologia de coach com a palavra de Deus. Isso é possível, Anderson? Claro que é, porque olha só para Jesus, pense comigo, veja que interessante. Jesus é o maior treinador de todos os tempos, é o maior treinador de vidas. Jesus, ele foi capaz de pegar homens simples e transformá-los em grandes líderes, em pessoas influenciadoras. Inclusive, o trabalho curto de Jesus aqui nessa terra, um trabalho de 3 anos e meio, perdura resultados extraordinários até o dia de hoje. Por quê? Porque Jesus foi um grande líder. Jesus foi um grande treinador de pessoas. Então nós podemos olhar para Jesus, nós podemos olhar para a palavra de Deus, nós podemos aprender com a palavra de Deus como ser um grande líder, como ser um grande coach, como então vencer as grandes crenças sabotadoras ou limitantes em nossas vidas. Então, eu quero te dar aqui 4 ingredientes para você vencer as crenças sabotadoras na sua vida. Primeiro, creia em Jesus. Confie a sua vida por completo em Jesus. Jesus, ele tem o poder de quebrar todas as crenças sabotadoras e limitantes na sua vida. Crenças essas que estão te impedindo de avançar. Confie em Jesus. Olha só o que Jesus fez com Natanael. Jesus quebrou crenças sabotadoras na vida de Natanael. Eu vou te contar a história. Segundo historiadores, diz que Natanael, ele é contemporâneo de Jesus, ou seja, próximo ali da mesma idade de Jesus. E quando Jesus nasce, então Herodes, que era o rei na época, ele faz uma lei com medo do Messias, com medo de perder o seu trono, com medo de perder o seu prestígio. Então Herodes, ele faz um decreto dizendo que manda matar todos as crianças, os meninos de 2 anos para baixo. Então a intenção de Herodes com essa lei era então eliminar o Messias antes que esse viesse a crescer e tomar o trono. Então, Natanael agora também está inserido nessa sentença de morte, nesse infanticídio. Natanael também está inserido lá. Então, conta historiadores que a mãe de Natanael, quando os soldados vinham para matar as crianças, para matar os meninos, então a mãe de Natanael pegava o seu bebê, escondia ele debaixo de uma figueira e ali então ela voltava para casa e começava a orar a Deus. E a oração dessa mãe era: Senhor, livra o meu filho da morte, livra o meu filho do perigo, que ele venha crescer forte e sadio, e um dia ele venha se encontrar com o Messias, com o Salvador da nossa nação e do nosso povo. E assim, por várias vezes, esta mãe
teve a mesma atitude, escondendo o seu bebê debaixo da figueira e orando a Deus por liberdade e orando a Deus para que um dia Natanael pudesse ter um encontro com o Senhor Jesus. Quando Jesus então agora se encontra com Natanael, lembrando que passou-se o tempo e quando Natanael tinha então 15 anos, a sua mãe revela a ele o segredo, porém esse segredo fica apenas entre mãe e filho. Passado mais algum tempo, Jesus se encontra com Natanael e Natanael ali reticente, Natanael ali na retaguarda, ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus fala, olha, eis aí um israelita em quem não há dolo. E Natanael responde dizendo, como que você pode falar isso a respeito de mim? Você nem mesmo me conhece? E Jesus diz, conheço sim, porque eu te vi debaixo da figueira. Quando Jesus traz esta revelação, Natanael se surpreende e se rende ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ali, naquele exato momento, foi quebrada uma crença sabotadora instalada na vida de Natanael desde a sua tenra infância. Jesus quebra esse bloqueio ali na vida de Natanael. Então, a primeira coisa é, creia no Senhor Jesus. Ele pode quebrar toda a crença sabotadora na sua vida. Segunda coisa, reprograme as suas crenças sabotadoras para crenças fortalecedoras. Como que se faz isso? Você vai fazer isso mudando a sua maneira de pensar. É interessante que a sua vida hoje, a sua vida atual, ela é resultado das suas escolhas. E as suas escolhas, elas são resultados dos seus pensamentos. O grande problema é que muitas pessoas, elas têm pensamentos durante a sua vida, pensamentos como se fosse um telejornal noturno. Tudo que é de desgraça, tudo que é de ruim, tudo que é de ódio, de morte, de raiva, tudo que não presta, se passa na sua mente, passa na sua mentalidade, se passa nos seus pensamentos. Agora, as nossas escolhas vão ser resultados dos nossos pensamentos. Então, agora a nossa vida vai ser resultado das nossas escolhas, que são resultados dos nossos pensamentos. Então, reprograme os seus pensamentos, reprograme as suas crenças limitantes para crenças fortalecedoras. Você agora precisa começar a substituir os pensamentos e começar a pensar bem de si mesmo. Ao invés de falar, eu não sou capaz, você precisa declarar, eu sou capaz, eu vou vencer, eu sou um vencedor, eu sou abençoado. Reprograme as suas crenças, reprograme os seus pensamentos. Não pense no que você perdeu, mas pense naquilo que você pode ganhar. Então, reprograme as suas crenças. Terceiro, para você vencer as crenças sabotadoras, declare aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. O grande problema é que as pessoas, elas falam o tempo todo daquilo que elas não querem, ao invés de falar daquilo que querem. Vou te dar um exemplo para você compreender melhor. As pessoas dizem assim, olha, eu não quero ser gordo, eu não quero ser pobre, olha, eu não quero ficar sozinha. E qual é o resultado? Pessoas gordas, pobres e sozinhas. Por quê? Porque elas declararam apenas aquilo que elas não querem, ao invés de declarar o que quer. Então você precisa declarar o que você quer. Então você vai vencer as crenças sabotadoras. Você precisa dizer somente o que vai te trazer vitórias, aquilo que vai te impulsionar a ter ação e atitudes assertivas na sua vida. Quarta e última dica que eu quero te dar para você vencer as crenças sabotadoras é você entrar em ação. Você precisa fazer alguma coisa. Olha só, o cérebro humano, ele adora movimento, ele adora estar em ação. E estar em ação é muito melhor do que ficar apenas pensando, do que ficar apenas planejando. Entrar em ação nos leva a movimento, nos leva a motivação, nos leva a realização. Então você precisa entrar em ação.
Você não vai comprar aquele carro novo se você ficar somente pensando na crise, somente pensando em como comprar. Você precisa agora se levantar, trabalhar com afinco a fim de realizar esta meta, este objetivo. E então você vai conquistar o seu carro novo. Você não vai conseguir levar a sua esposa para jantar fora se você ficar pensando somente do quão caro é um jantar num restaurante muito bom. Você precisa ao menos ir lá, saber o quanto realmente custa este jantar, para que você possa entrar em ação, então realizar este objetivo da sua vida. Então você precisa se levantar da cadeira, você precisa fazer alguma coisa, você precisa entrar em ação. Então corre, acelera e faça alguma coisa para vencer as suas crenças sabotadoras. Deus te abençoe.